Opa, já consegui, Ah, vai estar. Opa, agora sim, agora sim. maravilha. Agora sim, Boa maravilha, noite. maravilha. Boa noite, Lucimar. Primeiramente, quero te agradecer por aceitar este convite aqui para o nosso primeiro Pod Refletir, nosso podcast do Grupo Refletir Podcast. E acho que hoje o tema é um tema assim bastante polêmico, né? Porque não tem como falar de ser humano sem falar de relacionamento, né? Sim, sim. E agora essa questão agora de nós falarmos sobre feridas, né? E às vezes essa palavra ferida de emocionais, né? Feridas dos relacionamentos, neste caso, ferida dos relacionamentos, toca a todos. Não tem como aqui neste mundo quem passe por esta vida sem uma ferida, né? Já fala-se das feridas físicas, então quanto mais as feridas emocionais, né? Então, para quem não sabe, eu vou fazer aqui a apresentação daqui da nossa mentora, Lucimar Alves. A Lucimar Alves é mentora comportamental, especialista em desbloqueio e feridas emocionais, formada e certificada pela Mentores de Elite, reconhecida pelo MEC, líder, líder e responsável pelo nosso trabalho de Grupo Refletir no Brasil. Zil, muito bom, Exatamente. muito bom. Lucimar, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por traz aí um tempinho. Eu sei que a tua agenda é muito corrida, quase que nem dás tempo para tu respirares. Mas muito obrigado pela tua disposição, por estás aqui conosco, aqui Brasil, Portugal e Inglaterra. Falarmos um pouco sobre essas feridas. Obrigado, Lucimar. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada com o convite aí para estar falando um pouco das feridas emocionais nos relacionamentos, as dificuldades, né, que as pessoas enfrentam, trazendo feridas lá da infância, que essas feridas, se não curadas, se não tratadas, elas vão impactar diretamente nos relacionamentos, tanto amorosos, quanto familiares, quanto profissionais. Então, toda ferida emocional, assim como qualquer outra ferida, ela deve ser tratada e deve ser curada, para que essas consequências não venham atrapalhar os relacionamentos das pessoas. Muito bom, muito bom. E talvez algumas pessoas estejam a falar, mas feridas? Esta ferida, será que isso realmente existe? O que basicamente são feridas emocionais? Porque as pessoas ouvem, né, emoções, as pessoas falam sobre sentimentos, sobre paixão, mas às vezes as pessoas não sabem o que é que são as feridas emocionais. O que é que são basicamente as feridas emocionais, mais ou menos? Isso. A ferida emocional é como uma ferida aberta em qualquer Uhum. parte do corpo, É, só que mexe com as emoções. E geralmente essas feridas, elas são no período da infância, né, do 0 aos 13 anos. Teve ali algum impacto emocional, que a criança pode ter se sentido rejeitada, humilhada, abandonada. E a gente avalia muito, não a situação, mas como a pessoa se sentiu. Se ela ó, se sentiu, por exemplo, talvez a criança foi abandonada, mas ela não se sentiu abandonada. Ela se sentiu traída. muito Talvez bom. ela se sentiu injustiçada. Então a gente olha muito o sentimento. E cada um desses sentimentos é o que gera a ferida emocional. Né? Aquele sentimento ruim, por exemplo. Se a criança passa uma vergonha na frente dos colegas, na escola, aquilo dá um sentimento muito ruim. Isso é uma ferida. E toda ferida, assim como uma ferida física, que às vezes a gente machuca a mão, por exemplo, vai criar uma casquinha para se proteger, certo? Na Certo. ferida emocional é a mesma coisa. A gente cria máscaras e essas máscaras são para nos proteger. E a gente acaba agindo não da forma que a gente quer, mas da forma como, com os olhos da ferida emocional. Então a Opa, gente não age como a gente quer, como a gente desejaria, mas a gente começa a ter ações, isso tanto nos relacionamentos pessoais, amorosos, profissionais, a gente começa a ter ações e se proteger disso. Exatamente, Tainara. A pessoa veste armaduras para se proteger. Então é tudo proteção. É tudo proteção. A gente tem essas feridas e quando a pessoa não tem noção disso, ela não entende por que ela age daquela forma. Ela queria agir diferente, mas não consegue. uau. Então também é a mesma coisa quando aquelas pessoas usam aquelas máscaras, né? Fazem-se de fortes e dizem, Exatamente. não, está tudo bem. A pessoa diz, está tudo bem, é uma maravilha, mas no fundo não está nada tudo bem. São essas proteções que as pessoas fazem, é isso? Exatamente.
exatamente. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui e as pessoas aí. Opa, muito bom. Então, qual é a primeira ferida, talvez, que, como uma das feridas que possa falar aqui, qual uma das feridas que pode falar? Já, qual uma delas? Podemos começar com uma ferida aqui, podemos começar. A psita Tainara, a Tainara. Tainara diz, muitas vezes está até no inconsciente das pessoas. Isso. A Muito bom. maioria, né, a maioria dessas máscaras são inconscientes. Tanto é que a pessoa tem uma distorção daquilo que ela Certo. fala e daquilo que ela age. Ela se vê de uma forma, mas a ação dela é completamente contrária. Uau. Então, isso fica no nosso subconsciente, né? Todas as crenças que a gente viveu lá na infância, tudo que a gente, todo bloqueio emocional, toda ferida emocional, que vai lá para o nosso subconsciente e que fica ali armazenado, se a gente não tiver consciência disso, para ressignificar, tem consequências muito grandes aí na nossa vida. E Então, talvez seja por, pode falar. talvez seja por esse motivo que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar. Também, muita dificuldade em perdoar, porque por causa do uso dessas máscaras, que eu vou explicar aqui um pouquinho. Muito bom. Força. Tá. A primeira Bom, ferida, a a primeira primeira, ferida que eu vou falar aqui é a ferida do abandono, tá? Então, a criança que se sentiu abandonada, ela tem um sentimento forte de fui trocada, tá? Fui trocada. Isso aqui pode ser, por exemplo, os pais esquecem de buscar a criança na escola. E aí os professores começam a perguntar, seus pais não vão vir te buscar? Cadê seus pais? Né? E a criança fica ali, meu Deus, cadê meus pais? Fui abandonada aqui. Então ela sente que foi trocada. Por exemplo, às vezes o pai atrasou por causa do trabalho, alguma coisa do tipo. Ela se sente abandonada. E a pessoa que tem esse sentimento de abandono, ela sente o seguinte: eu não sou o suficiente. Então a criança cresce com isso no inconsciente dela, no subconsciente, de eu não sou suficiente. Então o que isso vai gerar para ela, né? Assim, falando aqui bem resumidamente, né? Ela se vê como inferior no relacionamento. Então ela tem uma tendência maior de ter uma dependência emocional. Aí que usa a máscara, né? Que eu falei que é a máscara para se proteger, que é a máscara da dependência. Então a pessoa usa essa máscara da dependência. Então, a criança que se sentiu abandonada na infância, e detalhe, é o sentimento, não é a ação, não quer dizer que ela foi abandonada, mas que ela se sentiu assim. A criança que se sentiu abandonada, na vida adulta, ela vai ter uma tendência maior de ser dependente emocional do outro, porque ela não se acha suficiente. Aí que entra um grande problema, né? É da dependência emocional. Que a pessoa não se acha o suficiente e é dependente do outro. Aí fica muito em cima, o outro não entende, e aí já gera um conflito. E essa pessoa que não tem essa dependência emocional, essa pessoa pode se tornar uma pessoa muito ciumenta e até mesmo ser possessiva, um ciúme possessivo, ou não? Sim. Pode vir, porque a dependência emocional é bem isso, né? A pessoa quer ficar ali em cima, a pessoa quer ter controle da situação, porque ela não se acha o suficiente. Certo. Então, gera muito essa insegurança, né? Então, a pessoa muito insegura, ela vai ficar ali muito de cima e vai querer ter o controle da situação. Muito bom. Então, da vez, por isso é que depois, às vezes, as pessoas, depois porque isso cria muitos problemas e dentro dos relacionamentos, e às vezes isso pode até, a pessoa já vem com uma ferida para o relacionamento, né? E essa ferida manifesta-se na dependência emocional, e mesmo nesse relacionamento, a pessoa com quem essa pessoa está a se relacionar pode não ter essa dependência emocional, mas por não saber lidar com essa dependência emocional do seu parecer, fere mais essa pessoa. Exatamente. E Por isso que a é tão situação aumenta importante. mais, é isso? E a situação pode aumentar mais. Essa ferida pode aumentar mais, essa ferida pode piorar. Pode piorar. Por quê? Ela busca essa dependência como uma forma de proteção, porque ela não quer ser abandonada. Por ela não querer ser abandonada, ela fica ali de cima da outra pessoa, correndo atrás, e a outra pessoa não entende isso. Então ela se sente sufocada. A outra pessoa se sente sufocada e tem uma tendência de rejeitar essa pessoa, né? Porque fala, você tá me sufocando, não dá espaço, né? Quer ficar o tempo todo e a pessoa quer
evitar de ser abandonada. Isso tudo não é que ela quer ser controladora, é de forma inconsciente, como eu estou dizendo, né? A pessoa quer ter esse controle de forma inconsciente e acaba sufocando a outra pessoa. Então, também pode ser também na questão das pessoas às vezes quererem chamar a atenção ou receber elogios. Ah, estás muito linda, estás muito aquilo. Será que manifesta-se um pouco nesse sentido também ou não? Não, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui não. A pessoa, ela se sente insuficiente, tá? E aí ela faz muitas comparações. Ela mesma faz comparações dela com outras pessoas. Então ela vai ter essa dependência, mas não necessariamente essa necessidade de aprovação. Uau! Não necessariamente essa necessidade de aprovação. Ela vai ter uma dependência de querer estar ali, de querer estar correndo atrás, porque ela não se sente suficiente naquele relacionamento. Uau! Muito forte, muito forte, muito forte. Forte. E aí, quando as pessoas não entendem disso, eu falo que o bom de você entender de ferida emocional, né? Você começa a ver a outra pessoa com mais empatia, com mais respeito pela história da pessoa, começa a entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Que ela não quer só controlar, tem um porquê, né? E depois também é mais fácil depois também a pessoa que está nesse relacionamento, ela consegue dizer, não, pera, o meu namorado ou a minha namorada, ela está nessa situação porque na infância teve esse problema e tudo mais, Exatamente. e de certa forma ainda não lida com impaciência. Ah, não, tu és muito chata, és muito chata. E talvez, então agora, nessa situação, qual é o melhor conselho que a Lucimar dá às pessoas, no caso, que estão vendo essa live, né? E começaram a se identificar com esse tipo de comportamento do parceiro, ou mesmo elas próprias estão a lidar com isso. Qual é a melhor situação que o parceiro deve ter? Qual é o comportamento que o parceiro deve ter? Olha, nessa situação? Para qualquer uma das feridas emocionais que eu vou falar daqui por diante, tem que ter esse autoconhecimento. Tem que entender a raiz do problema, tem que entender o porquê da pessoa se comportar daquele jeito. Porque se a pessoa não entende, não tem esse autoconhecimento, fica muito difícil dela entender. O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Então, se você não conhece a verdade sobre as feridas emocionais, sobre os bloqueios, fica muito difícil de você tratar. Porque você pensa que é o jeito da pessoa. E até a pessoa que é dependente emocional, ela não consegue entender o porquê que ela é daquele jeito. Quem é dependente emocional não quer ser dependente emocional. Porque isso gera um desgaste muito grande. Só que ela não Os dois lados. consegue identificar o problema. Muito bom. Então, a solução é o autoconhecimento, não tem outro caminho. E as pessoas querem sempre conhecer o outro e deixam de conhecer a si próprios. Então, antes de conhecer outra pessoa, conheça você mesmo, entenda de você. Fica mais fácil. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É forte, Brasil, é forte. Essa foi forte. E aproveitar aqui também, os que chegaram agora aqui na live, sejam bem-vindos. Temos aqui o João Campos, se não estou em erro aqui, é o filho do meu primo. Tem aqui a Beatriz, seja bem-vindos. Júlio César, seja bem-vindo. Primeiro, digam-me se a imagem e o som vocês estão a ouvir em condições. Comentem aqui se vocês estão a ouvir e a ver a imagem em condições, porque é muito importante saber, é importante para nós saber se vocês conseguem nos ouvir e ver se está tudo alright. Escrevam aqui nos comentários se está tudo alright, podemos avançar, porque a Lucimar já começou aqui com umas bombas bastante fortes. Muito forte, muito bom. Então, comentem aqui, escrevam aqui se vocês estão a ouvir bem ou não estão a ouvir bem aqui a questão da live. Alright? Escrevam aqui se está alright ou não está alright. Ok? Vamos que vamos. Parece que podemos prosseguir. Vamos ver se conseguimos prosseguir. Coloca aí nos comentários, gente, se vocês estão ouvindo e vendo a gente. Quem está aí ao vivo, deixa eu ver quem está aqui, que eu conheço. A Samara, o Júlio. A Samara e o Júlio eu conheço. Tem aqui também o Jean, que foi meu colega de trabalho em Londres. Né? Jean, seja bem-vindos. Se vocês não conseguem ouvir, Samara, tem aqui o Júlio César também. Se vocês conseguem nos ouvir bem, escrevam aqui para
nós prosseguirmos, porque não adianta nós estarmos a prosseguir se vocês não nos ouvem bem e não nos veem bem. Exatamente, Alright? exatamente. Então, como diz o outro, se não está mal, é porque se não falar é porque está bem. Ok, já meteu aqui um dedinho, é sinal de que pode avançar. Sinal verde. Então E manda agora bala. vou Tá falar top, de tá uma. top. Tá top. O Jean falou que tá top. Obrigado, Jean, pelo retorno. Thank you, my brother. E agora eu vou falar de uma ferida muito polêmica, né? Entre aspas, porque quando a gente fala dessa ferida aqui, as pessoas acham que é uma ferida emocional da vida adulta. E toda ferida emocional, ela foi colocada na infância. Então, na vida adulta, talvez o que você tenha é um flashback emocional, tá? Então, se Uau. você sente isso na vida adulta, geralmente você já sentiu isso lá atrás, tá? E essa ferida aqui agora que eu vou falar é a ferida da traição. Ferida Traição. da traição, exatamente. Bora. Tipo, a criança, sempre vou falar da infância, tá? Sempre Então, vou falar da infância. A criança que se sentiu traída na infância, ó, Cirlei chegou. Boa noite, boa Cirlei. noite, Silei. Cirlei é da tribo Brasil, É da tribo do do grupo Brasil, viu? GR. Do grupo Refletir. Seja Dá bem-vindo. dá uma boa noite aí, Cirlei. Seja bem-vinda, Sirlei. Ela deve estar aqui. Ai, ai, ai. Cheguei agora. Ela é um bocadinho meio tímida, então e vamos ver se ela consegue. Porque também a conexão é um bocadinho mais atrasada para ela fazer. Mas continuando aqui, olha, tá aí. Boa noite. Boa noite. É esse Tudo boa bom? noite aí que eu gosto nas minhas lives. É o boa noite. Cirlei, bem É mandar animada. mais. Ela já sabe, ela já sabe. A hora que eu falo para dar Não. boa noite, É. ela já sabe. Então, gente do Brasil. A falar disso, esse é o povo de Minas, né? A Cirlei também é de Minas, não é? A Cirlei. É, de Minas, da minha cidade. Eu já. Formiga, Formiga. Opa, formiga. Tem mais alguém aqui de Minas? Fazem um joinha, mete um joinha. Tem alguém de Minas? Tem alguém Mais de Minas? alguém de Minas, Manda aí, Mineirinhos. Minas, Mineiras. Porque eu já ouvi falar, opa, boa noite, vou ir dormir agora. Ah, pois, porque aqui na Inglaterra já é um bocadinho mais tarde. De boa, como fala o brasileiro, de Boa boa. noite, Ian. Boa Bom descanso. noite, bom descanso. Deixa eu aqui aproveitar aqui, endireitar aqui a câmera. Isso. Ah, agora sim. Tá bom. Então, eu vou pedir também às pessoas que estão aqui na live, que vocês estão aqui a nos escutar, peguem esta live, esse link, e enviem pelo menos para 2 pessoas. 2 pessoas, é importante vocês enviarem para 2 pessoas, porque, vejamos, como eu falei no início, aqueles que chegaram agora, e aqueles que estão conosco desde o início, eu falei que não tem como nós estarmos nesta vida, não temos nenhuma ferida emocional. Assim como nós nascemos e iremos morrer, haverá sempre. Haverá sempre. Obrigado, Jean. Jean disse sim. Parabéns. Parabéns. Ótima live. Thank you, Jean. Muito obrigado. Gracias. Deus te bendiga muito, hombre. Deus te abençoe, campeão. Obrigado e bom descanso. Bom descanso que precisas. Que homem trabalhador, que tem duas crias, 2 filhotes, tem que descansar bem, porque as crianças consomem energia. Então, voltando aqui, que eu estava a dizer que no início, nós não temos como nascer e morrer sem nós passarmos por uma ferida física. Então, igual modo será também de maneira emocional. Então, pelo menos para 2 pessoas que vocês conheçam, pelo menos 2 pessoas que vocês estão lá, essa pessoa precisa ouvir sobre isso. A Lucimar falou aqui umas coisas muito importantes, que é a questão da dependência emocional, que as pessoas quando são feridas na infância, elas criam certas proteções. Então, essas coisas que a Lucimar já falou aqui no início, e vocês conseguiram já identificar essa situação em alguém, manda para essa pessoa. Ok? Ou também quer saber para o vosso namorado, para o vosso namorado, para o vosso marido, diga, amor, chega aqui mais perto, chega aqui mais perto, precisa ouvir aqui isto que está aqui a ser falado para que entenderes o que eu falo e tu não me entendes. Né? Porque diz aquele que o santo de casa não faz milagres. Né? Então, traz ele para aqui que Deus vai fazer um milagre aqui. Alright? Então, Lucy, manda então para pelo menos 2 pessoas, no mínimo. Se quiser mandar para 5, ok? Vai ser de grande bênção, alright? Lucimar, enquanto as pessoas vão mandando a live, Lucimar, vamos então à próxima, então, falar aqui de outra ferida que pode ser da traição.
não é? Isso, exatamente. Então, a pessoa que tem a ferida da traição, e eu Uhum. já falo por mim, porque eu tinha essa ferida emocional, Uau! e a pessoa que tem essa ferida emocional, ela tem um problema muito grande, que é até de pedir ajuda. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês que a pessoa que tem feridas emocionais, ela tem que buscar o autoconhecimento. Só que a pessoa que tem ferida emocional da traição é mais difícil dela conseguir buscar ajuda. Porque uma das características das pessoas que têm essa ferida é a desconfiança. Então a pessoa tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Muito grande. E eu tinha essa dificuldade de confiar. É aquela pessoa que interrompe o outro antes dele acabar de falar. Então, aquela pessoa que nem espera o outro acabar de falar, já atropela ali a conversa. É mais orgulhoso, recusa pedir ajuda, duvida da resposta do outro. Então, é uma pessoa que num relacionamento vai ter muito problema. Porque se falar assim, né, o namorado fala para a namorada, ó, tô indo jogar bola. Aí ela já pensa que tá indo trair, que já tá indo arrumar outras coisas, fica mirabolando mil coisas na cabeça, alimentando a mente com um monte de coisa, com um monte de hipótese que não existe. Então é uma pessoa que consome muita energia. É muito Uau! desgastante. A pessoa que tem a ferida da traição é muito desgastante. Porque ela Como é que vive essa, sempre apreensiva. como é que essa ferida, de forma prática, exemplo, como é que essa ferida se cria na infância? Por exemplo, no caso do abandono, a pessoa, pela própria palavra, né? A pessoa se sente abandonada, a pessoa deixa e tudo mais, da traição. É só apenas, porque normalmente a pessoa quando pensa em traição, olha, aqui a Cira disse que eu fui traída mais adulta já, por namoro. E eu hoje sou desse jeito que a Lucimar disse. É horrível mesmo. Mas Ok. aqui, Sirlei, provavelmente essa ferida emocional sua vem lá da infância, tá? Em algum momento na sua infância você sentiu que a sua confiança em alguém que era importante para você foi traída. Por exemplo, a criança conta um segredo para a mãe, tá? Criança de 7, 8 anos conta um segredo para a mãe. A mãe pega e fala esse segredo dela para todo mundo numa rodinha de amigos, por exemplo, e ri daquela situação. Então, a criança pensa, se eu não posso confiar nem na minha mãe, em quem que eu posso confiar? Jesus. Então, essa ferida da traição, ela vem lá de trás. E aí a pessoa, na vida adulta, ela tem a máscara do controlador, que ela quer controlar tudo, ela quer buscar garantia de não ser traída. Então, aquela pessoa que está sempre procurando, está olhando o celular o tempo inteiro, está achando, inventando várias hipóteses na mente que está traindo, que está sendo traída. Odeia mentira, uma pessoa que odeia mentira, mas ela tem uma tendência de contar mentira. Uau! Ela tem uma tendência de exagerar. Então, essa ferida que dá traição, ela é muito pesada. A pessoa que carrega essa ferida, emocionalmente, é um peso muito grande. É uma energia gasta muito grande. Muito bom. E uma coisa que ultimamente que a Lucimar tem falado bastante é que há duas coisas, né? Que é a fé e o medo, né? E normalmente, às vezes a pessoa não está a ser traída, mas a pessoa imagina, tem pelo medo tanto de ser traída, e isso, de certa forma, pode potenciar mesmo realmente uma atração, porque, ou como é que isso funciona? Porque às vezes a pessoa está a dizer assim, ok, eu percebi que eu tenho essa ferida da traição, e o meu namorado, ou meu marido, ou alguém que não sei, não necessariamente num relacionamento afetivo, pode assumir esse comportamento, né? De que, não, tem que controlar, tem que controlar. E o marido já deu a prova mais que suficiente que ele é fiel, ou ela é fiel. Será que esse medo, como às vezes eu já vi algumas lives, já vi às vezes mesmo nas mentorias que nós fazemos de forma interna, a Luciana às vezes fala da questão do medo, que é uma fé que pode acontecer. Como é que isso se aplica nessa situação? Não sei se fiz-me entender a minha pergunta, Sim, porque sim. às vezes cria-se medo que a Igual pessoa eu está falo, com medo, vai-me trair, como é que isso funciona na prática? porque fica desgastante na relação, né? A pessoa tá ali, tá fiel, não tá fazendo nada, e a outra pessoa tá sempre desconfiando. Uhum. Então isso gera um desgaste no relacionamento, como qualquer outro desgaste. E um desgaste pode vir consequentemente, né, vir a ter uma traição no relacionamento.
Então, é um desgaste muito grande e assim como qualquer outro desgaste na relação pode enfraquecer os laços afetivos ali e acabar tendo problema, porque a pessoa tá lá fazendo tudo certo, sendo fiel, e a outra desconfiada o tempo inteiro. Não tá dando motivos para a pessoa desconfiar. E ela tá ali rígida o tempo inteiro, querendo controlar, buscando garantia de não ser traída. Então, é algo que desgasta muito. Desnecessário, né? E tem, e é o que eu falei, né? Que você falou aí, tem apenas duas coisas trazem à realidade aquilo que ainda não existe, que é a fé e o medo. Então, a fé tem a capacidade de trazer à realidade o que ainda não existe, e o medo também. Porque quem fala que tem muito medo, eu tenho muito medo de, sei lá, de uma doença, né? Fica alimentando aquele medo todo dia, vai até chegar um ponto que a pessoa vai ter aquela doença. Então, tudo aquilo que você alimenta, tudo aquilo que você põe energia, tem a tendência a crescer e a se tornar realidade. Jesus Christ. Então vocês estão aí com ciúmes, sentem assim, não, mas não, aquilo. Fechinha a boquinha, como eu aprendi já com alguém, boca de siri. Mas é como eu falo, é muito difícil, porque a pessoa não consegue, ela não consegue porque ela não conhece a verdade. Muito bom. Existe uma verdade que justifica essa desconfiança excessiva dela. E se ela não conhece essa verdade, fica muito difícil dela conseguir melhorar, dela ter uma transformação de comportamento. Uhum. E agora pergunto, vocês estão aqui na live, vocês conhecem alguém que, ou já tiveram num relacionamento que vocês se sentiam muito inseguros, ou que vocês se sentiam muito inseguro, que cada vez, cada comportamento, ou cada posicionamento que a pessoa tinha no relacionamento, sentiam-se que essa pessoa podia trair em algum momento, já tiveram essa situação ou não? Né? Comentem aqui, a Cirlei falou que se sente assim e é horrível. Né? Vou só ler aqui novamente o comentário dela para não estar a falar algo que não seja verdade. Ela diz que fui traída, mas adulta já, por namorado. E hoje sou desse jeito que a Lucimar disse. É horrível mesmo. Então, para além da Tomé Cirlei, da Cirlei Tomé, mais alguém aqui se sente, teve essa situação ou conhece alguém nessa situação? Então, comentem aqui e para que nós possamos esclarecer um pouco mais. Tem alguma dúvida? Estão a perceber alguma coisa? Escrevam aqui para que nós possamos, de certa forma, esclarecer aqui, como já a Cirlei foi esclarecida. Alright? Mandem bala. Lucimar, sem mais interrupções, manda bala novamente nessa questão da traição, porque é um tema muito difícil. Por quê? Porque agora cada vez mais, e eu aproveito aqui também para falar um pouco, é que as pessoas têm muita dificuldade em confiar umas nas outras. Né? E depois daquela frase que entra que diz que homem é tudo igual, o homem é tudo igual, entra aquela frase, o homem é tudo igual, homem não trai. Homem que... Eu até vi um meme que é piada, não é? Que diz o seguinte, a frase é que estão a brincar um professor e um aluno diz assim, aluno, responda-me qual é o tempo desta frase. O homem é fiel. E depois o professor pergunta, em que tempo é que está esta frase? E o aluno pergunta, em tempo perdido. Né? Então, são coisas de que dizem que o homem é tudo igual, que o homem não presta. Então, são essas palavras, às vezes, que alimentam mais essa ferida, não é? Que existe, não é? Existe, às vezes, nessa questão dessa ferida, não é? É complicado. Eu não sei se mais alguém se identifica com essa situação, mas o que é que a Lucimar tem a dizer sobre essa situação? Será que realmente essa ferida potencializa ou abre mais espaço para receber esse tipo de frases ou não? Tem várias situações hoje que potencializam e reforçam essa ferida emocional. Né? A questão de ouvir muito sobre isso, de que homem não presta, todo homem trai, ou mulher também, ambas as partes. As músicas hoje em dia, as músicas antes, aqui no Brasil tem muito sertanejo, aqui em Minas principalmente. O sertanejo falava muito de amor, certo, antigamente, e hoje o sertanejo só fala de traição. Então, reforça ainda mais esse sentimento. Então, ter muito cuidado, né? Se você quer vencer um bloqueio emocional, uma ferida emocional, você tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que você alimenta a sua mente. Porque se você continua alimentando o bloqueio, ele vai se fortalecer. Né? E então, se a pessoa tem um bloqueio de uma ferida emocional da traição, ela tem que vigiar muito aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê e aquilo que ela fala. Porque tudo isso
reforça ainda mais a ferida emocional. É como se você tivesse uma ferida e toda vez você ficasse ali mexendo nela e não deixasse que ela cicatrizasse. Então, ter muito cuidado com o que alimenta a mente. Porque a nossa ferida emocional, ela se baseia nos sentimentos, né? E os nossos sentimentos vêm de tudo aquilo que a gente alimenta na nossa mente. Tudo que a gente vê, ouve e fala, vai alimentando. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Ter cuidado com quem ouve, com as músicas que ouve também. Uau. Isso é muito importante. Muito bom. Forte, 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 forte. É forte, Brasil. É forte, é forte. Isso é uma das coisas que se ouve muito. Depois, e uma coisa que é engraçada, não sei se alguém se identifica, se alguém se identifica, escreve aqui. Eu, pelo menos, fiz isso. E confesso, não é pecado. Quando eu era adolescente, né? Quando tinha aquela decepção amorosa, o que é que fazia? Metia aquelas músicas mais estava a falar agora aqui a palavra. Trazia mais nostalgia. A pessoa ficava, isto é, eu buscava músicas para ajudar a chorar mais, né? Aquelas músicas que buscava e de certa forma... Aqui no Brasil a gente chama de sofrência. Meu Jesus. É para reforçar o sofrimento. Eu nunca entendi. Mas pronto, enfim. O povo, as pessoas gostam de sofrer. Não querem sofrer, mas parece que gostam de sofrer. Isso. Ai, meu Deus. Tá forte. Mas muito bem. Continuando então aqui na atração, estava aqui a falar. Existe também, talvez exista algum tipo de máscara que a pessoa usa, né? Perante essa atração. É isso, a máscara é a máscara do controlador. Uau. Então ela quer controlar tudo, quer controlar a situação. Então aquela pessoa que sempre tem razão, que acha que é o dono da verdade, é orgulhoso, é muito orgulhoso, não abre mão da própria opinião. Então uma pessoa que tem muita dificuldade de se abrir, de se entregar, de baixar a guarda. É como se ela tivesse um escudo e fosse para uma guerra e ela não tira esse escudo. Ela precisa de ter esse controle. Uau. É um sofrimento dobrado, sofrer duas vezes. É sobre a sofrência, né, Sirlei? A pessoa sofre e depois fica ali remoendo o sofrimento. É complicado. É complicado. O ser humano é uma coisa que... É uma bênção pura. Sem mistura. Sem mistura. Então, é complicado, é complicado. Mas essa questão de... eu não sabia dessa situação de que a pessoa que se sente, teve a ferida da traição, é uma pessoa que quer ser dono da razão. Não tinha essa noção, não tinha essa ideia de que talvez ela possa até querer fechar-se, né? Porque talvez tenha um bocadinho mais de dificuldade em confiar, como é lógico, porque doeu e não quer que doa novamente, então ela se fecha. Mas nunca pensei, ou nunca raciocinei dessa forma, de que a pessoa que tem uma ferida de traição, ela pode ser orgulhosa, não abre mão da sua opinião. Porque ela quer ser essa máscara do controlador, nada mais é que ela quer uma garantia de não ser traído. Então, se eu controlo a situação, me dá uma falsa impressão que eu não vou ser traído. Então, ela quer saber tudo sobre o outro, quer controlar tudo, o horário que sai, o horário que chega, porque ali ela tem uma falsa impressão, né, de que não vai ser traído, uma falsa garantia de que não vai ser traído. Uau! Oh my God! Manda bala! Vamos então, talvez agora para a próxima ferida. Eu quero falar mais alguma coisa sobre a ferida passada? Alguma questão? Vocês entenderam aqui? Por alto é isso, né? Lógico que tem muito mais características, eu tô falando aqui porque só um pouquinho de cada, né? Tem muito mais coisas para falar de cada uma dessas feridas, investigar como que cada pessoa se sentiu na infância, tá? Então é importante, assim, ressaltar que aqui é só uma pincelada mesmo, só para a pessoa ter uma noção do que é cada ferida emocional e como que ela se manifesta na vida adulta. Mas é muito importante fazer um estudo mais aprofundado, ter o autoconhecimento ali mais profundo mesmo para a pessoa entender de onde que vem as feridas dela. Eu queria também só dizer aqui uma coisa importante, também, que é o seguinte: as pessoas pensam que traição é só no ato sexual. No caso do cônjuge, a traição não é só isso. Há muita gente que pensa que trair é só no ato sexual, mas há outro tipo de traições. Por exemplo,
Na questão, alguém que, por exemplo, no caso, alguém que conta algo íntimo para fora, que isso é uma traição. Na questão de que a pessoa faz algo nas costas, sem o consentimento, algo que pertencia a ambas partes, isso é uma traição. Uhum. Então, não existe só, não é, traição não é só um ato sexual. Há vários Sim, e não tipos é de só traição. de namorado, não é só de relacionamento, né? Aqui a gente está falando de relacionamento por causa da live, né? Do contexto da live. Mas a traição, ela pode vir de um amigo, ela pode vir de um parente, de alguém que você confia. Quebrou a confiança, é uma traição. A pessoa se sentiu traída. Exatamente. E confiança, e uma coisa que eu digo sempre, nunca entreguem a vossa intimidade a alguém que não tem compromisso. Porque entregar a intimidade sem alguém que não tem compromisso com essa intimidade e chama-se defraudação emocional. É muito cuidado. Vocês estão aqui a ver na live, muito cuidado. Por isso é que às vezes nós depois entramos aqui em decepções. Né? Ah, aquela pessoa confiei e tudo mais, mas não, essa pessoa não apresentou comportamentos de compromisso para que possamos entregar certo nível de intimidade. E isso pode, Uhum. às vezes são traições que nós próprios provocamos e permitimos que essas coisas aconteçam. Muito cuidado. Alright? Mas manda Exato. bala, Lucimar. Manda bala que o fogo está a pegar fogo contigo. Manda bala. Bom, então a gente falou da ferida do abandono, da ferida da traição, e agora a gente vai falar da ferida da injustiça. Injustiça. A ferida da injustiça é o seguinte: se a criança sentiu que estava sendo injusto, por exemplo, eu estou recebendo mais do que eu mereço, Uhum. ou o meu irmão está recebendo mais do que eu, por exemplo. Isso não é justo. A minha mãe só batia em mim, não batia no meu irmão. Isso não é justo, tá? Então tem várias coisas ali que pode gerar essa ferida da injustiça. E a Uau. pessoa que tem a ferida da injustiça, ela tenta se boicotar. Ela acha que ela não é justo ela receber as coisas. Então, é uma pessoa que tem uma falha de merecimento muito grande. Ela acha que ela não merece. Ela não acha que é justo ela receber algo, por exemplo, a pessoa na vida adulta se tornou um profissional excelente. E ela tem dificuldade de cobrar o preço justo pelo trabalho dela porque ela não acha que merece. E aí ela vai cobrar um valor abaixo, porque ela acha que é injusto ela receber aquele valor. Ela não consegue ver o valor dela. Então, olha o tanto que isso é sério, né? Na infância, a pessoa que teve essa ferida, ela se sente não merecedora. Então, se não tratar isso aqui, a pessoa vai sempre viver ali, às vezes, na mediocridade, não vai subir de nível, porque acha que não merece. E ela também tem uma tendência muito grande ao perfeccionismo. Uau. Porque se eu faço perfeito, aí sim eu mereço. Só que a pessoa que fica presa ao perfeccionismo, ela perde muito tempo, porque não existe nada perfeito. Então ela faz, ela refaz, ela estuda mais, ela nunca acha que está pronta, porque ela está buscando algo perfeito. E isso o tempo está passando, ela está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidades, certo? E como é que, agora a pergunta aqui é que às vezes as pessoas podem confundir, que é o seguinte, eles ouvindo isso, é perfeito, então não precisa fazer perfeito. E às vezes as pessoas podem confundir com a questão de dizer, vou fazer de qualquer jeito. Qual seria o ponto de equilíbrio, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir, né? O Lucimar falou na live e tal, lá na live do Pode Refletir, do Grupo Refletir, que não precisa de ser perfeccionista. Basta fazer, não precisa de perfeccionista, porque isso pode ser errado. Então, qual é a medida certa e como é que a pessoa pode gerir essa situação? Tá. Né? Porque há O uma frase perfeito, de força, 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 força. o perfeito não existe. O que existe é você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Uau! Quando você não tem condições melhores, de fazer melhor ainda. Até Uau! uma eleição que minha mãe. Tá profundo, aqui tá profundo, aqui tá pegar fogo. Então não é Epa! buscar fazer perfeito. Se você está buscando uma perfeição, você está comparando o seu com o de alguém, com algum parâmetro. E você é injusto com você mesmo quando você se compara com o outro. Então, qual que é o parâmetro? É você dar o seu melhor com as condições que você tem, naquele tempo que você tem. Tá? Porque às vezes você fala assim, eu tenho um mês para fazer isso daqui.
Não, mas eu vou gastar 3 meses porque eu vou buscar mais recurso, eu vou, sei lá, vou estudar mais. Não é esse o caminho. Se você colocou o prazo de 1 mês, deu 1 mês, você deu o seu melhor, lança esse produto, faz o que tem que ser feito, porque é o que você, é o melhor que você podia fazer nas condições que você tinha, tá? Muito bom. Isso E é uma ser das- fiel no pouco, né? Você fazer o seu melhor com as condições que você tem. Mas voltando aqui na questão do relacionamento, né? Como que a gente vai fazer um link da ferida da injustiça no relacionamento? As pessoas são muito exigentes consigo mesmas. Então é aquela pessoa que não se permite chorar, recusam ajuda, finge que tá tudo bem. Jesus. Então, isso num relacionamento é muito pesado, porque a pessoa não se abre, a pessoa tem uma falha de comunicação muito grande. E você, nas suas mentorias, com certeza já percebeu isso, né? Que a falta de comunicação entre as pessoas é um dos maiores problemas aí de relacionamentos hoje em dia, né? Exatamente. E outra coisa também que é muito importante fazer aqui é que na questão da perfeição e na questão das vezes de justiça, da injustiça, é a questão que as pessoas se comparam muito nas redes sociais, né? Porque vem, uau, fulano casou, a fulana casou, uau, fulano tem aquele carro, fulano tem aquela, mudou de cidade, mudou de país, e às vezes as pessoas se comparam e isso é uma comparação muito injusta. Atenção, eu só quero também dizer aqui que fazer comparação não é errado. Agora, como nós fazemos a comparação é que pode ser errado. Porque nós comparamos sempre, não tem como não comparar. Para nós sabermos o que é certo, o que é bom e o que é mau, nós temos que comparar. Comparamos preços, né, das lojas, comparamos a qualidade e tudo mais. Isso não está errado, está certo. Agora, quando fazemos comparações injustas e incorretas, aí pode trazer danos bastante. Porque ninguém mete nas redes sociais, estou a discutir com a minha esposa, ninguém mete nas redes sociais, estou a comer arroz e salsicha e ovo, né? E estou a lutar para estou a guardar um bocadinho desse arroz e salsicha e ovo para sobrar até o dia da manhã. Ninguém mete nas redes sociais. Somente estou a comer um caviar, então que ninguém quase come, né? Mete aí umas comidas aí que para dar a entender que nas redes sociais que está bem de vida. Então, muito cuidado com essas comparações nas redes sociais, alright? Só para dar aqui um link, é muito importante falar sobre isso, mas manda bala, Lucimar, manda bala, estavas a falar na questão dos relacionamentos que a pessoa não consegue chorar. Isso é uma Eu coisa que falei chama muita atenção. a falta de comunicação, que eu te falei da falta de comunicação, provavelmente você identifica isso nas suas mentorias como uma dificuldade. Uhum. Você já percebeu isso? Já, já. E o que acontece é que às vezes, para além da pessoa não comunicar, ou às vezes tem dificuldade, a pessoa espera que o parceiro adivinhe o que ela está a sentir. Que eu chamo isso a bola de cristal, né? Nós realmente não pode haver essa bola de cristal. Porque ninguém tem a obrigação, primeiro, e ninguém tem a capacidade, às vezes, muitas das vezes, de adivinhar. E isso é muito complicado. Que o Paulo Bolonha, nosso pastor Paulo, diz que comparação em relação às pessoas deveria ser conosco mesmo. Uau! Muito bom. Exatamente. A gente tem que sempre se comparar a Lucimar de hoje com a Lucimar de um ano atrás. E não a Lucimar de hoje com qualquer outra pessoa. Essa é a única comparação que é justa, vamos dizer assim, né? A gente tentar melhor, ser melhor todos os dias, sem se comparar com os outros, mas voltando os nossos olhos para nós, a gente consegue ter uma direção. Muito bom. Nossa Lucimar está com força total. Manda força, força. É relativamente a questão dessa injustiça. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que sente, que esconde sentimentos, às vezes a pessoa está. A pergunta é que a pessoa que esteja a ver essa live e possa se identificar com essa ferida, né, da injustiça, só que ela pode estar numa questão, estou a pôr no lugar dessa pessoa, provavelmente. Ela até pode ter medo, né? Porque essa pessoa, o que ela vai falar, ela pode se sentir injustiçada porque é aquilo que ela vai falar, por isso é que ela provavelmente deve guardar. Então, qual seria mais ou menos nessa relação na prática, não necessariamente no conjugal, mas talvez de amigos até, ou irmãos, né? Qual seria então, como é que podia ser esse processo de maneira segura de fazer isso? Como é que seria a maneira segura? De vencer esse bloqueio aqui, essa Essa ferida? máscara, não sei se posso dizer que isso é uma máscara, a pessoa não falar do que sente e esperar que o outro adivinhe. Como é que a pessoa poderia fazer essa situação? Como é que ela, de uma maneira segura, né?
como é que ela poderia fazer isso de maneira que ela não deixe de falar, mas também se falar seja uma maneira segura e que não haja mágoas. Então, só existe um jeito, porque na verdade toda ferida emocional é uma proteção. A pessoa está buscando se proteger de ser injustiçada, de ter aquele sentimento de injustiça de novo. Então ela tem um certo medo, certo? De que aquele sentimento aconteça de novo. E só existe uma maneira de você vencer um medo, certo? Por exemplo, se eu te falo, como que você vence o medo de falar em público? Só existe uma maneira de vencer o medo de falar em público, que é conhecendo e falando em público, praticando. conhecendo e falando em público, adquirindo conhecimento, porque o conhecimento vai te dar autonomia, vai te dar autoridade, certo? E praticando. Então, se a pessoa tem dificuldades de expor os sentimentos dela, né? Igual aqui, quem tem essa ferida, ela se recusa a falar do que sente, finge que tá tudo bem. A máscara de quem usa essa ferida é a máscara da rigidez. Então, uma pessoa muito rígida. Então, como que ela vence isso? Porque é muito difícil para a pessoa falar de sentimento. Até porque se lá na infância, quando a criança chora, quando a criança quer falar, ela foi repreendida por isso, eu na minha infância, a hora que eu ia chorar, minha mãe falava assim, nossa, eu vou buscar o balde para colocar as lágrimas. Então não deixava, né? Não podia chorar, você tinha que engolir o choro mesmo. Eu não sei se aí onde você mora, os pais falam, engole o choro. Não deixa a criança chorar, você tem que engolir. Era pior. Tá chorando o quê? Te bati? Não te bati, tá chorando por quê? E se chorasse, não apanhava ainda que eu tava chorando. Chorava, mas não apanhava. Apanhava, chorava, apanhava e ainda ficava de castigo. Então, a gente não foi criado, né? Pelo menos eu não fui, e eu sei que muita gente não foi. A gente não foi ensinado a colocar nossos sentimentos para fora. A gente foi ensinado a repreender, engolir o choro. E aí, na vida adulta, quando você tem uma dificuldade, você quer falar do seu sentimento, você não consegue. Por quê? Eu era muito assim, sempre que eu ia falar de sentimento, eu desabava a chorar. E eu não queria chorar. Então, eu preferia não falar. E isso, a pessoa vai guardando aquilo tudo para ela, vai guardando, não consegue falar sobre isso. Então, primeiro, ela tem que saber ter o autoconhecimento, tá? Primeiro adquire o conhecimento e depois pratica. E aí é com pequenos passos diários, não é que ela vai chegar já falando tudo. Não, fala um pouquinho hoje, amanhã fala mais um pouquinho, vai vencendo esse bloqueio todos os dias um pouquinho, tá? É um processo. Porque a gente eu construí a minha versão 34 anos, não vai ser do dia para a noite que eu vou desconstruir tudo isso e construir a pessoa que eu quero. É um processo. E aí, quando a gente faz esse processo, a gente consegue se libertar. Uau! Muito bom. Top. Maravilha. O que vocês estão achando? Alguém mais se identifica com essa situação? Escrevam aqui. Elizabeth Barbie. Seja bem-vinda aqui à live, que é Feridas dos Relacionamentos. Fala mais devagar, que às vezes o meu inglês fica muito profundo e mistura um pouco com o português. Barbie, seja bem-vinda. Então, vocês que estão aqui na live, comenta aqui se vocês já te conheceram, se, por exemplo, em África, ou vou falar em Angola, ou vou falar mais na questão em Angola, os pais não tiveram, são rígidos na questão disso, e a Luís aqui falou também, e eu também passei por isso. Né? Meus pais não foram pessoas, eles amaram expressar o seu amor para comigo, claro, é lógico, trazendo comida, porque nós, em Angola, meus pais, falo da minha realidade, meus pais sempre expressaram o amor que tinham pelos filhos, pelos meus irmãos e por mim, claro. Era pondo comida na mesa, tendo uma cama para dormir, uma casa para viver, e comida, roupa, escola, ensino, é isso que, basicamente, a forma de nossos pais nos expressaram o amor. E hoje, já na fase adulta, claro que não irei expressar isso também pelos meus filhos, mas sofri muito essa situação. Alguém mais se identifica com essa situação que é de engolir choro, né? Não poder expressar, não poder comunicar, até mesmo às vezes não é um choro, às vezes é questão de dúvida, né? Estou a namorar um rapaz, estou com esse rapaz e os pais não tinham essa abertura para comunicar. Eu tive essa dificuldade, não sei se mais alguém se identifica com essa situação, porque não é fácil e o ser humano necessita falar e talvez essa injustiça, né? Porque às vezes a pessoa é castigada, é punida por uma coisa que não fez.
Né? Quando a Uhum. Alessandra começou a falar que na infância do irmão, eu me lembro muitas vezes, às vezes apanhava pelo meu irmão mais novo. Tu és o irmão mais velho, pá, apanhava. Tudo aquilo, e isso, de certa forma, era de forma injusta, né? E eu ficava com mais raiva do meu irmão, né? Já roubou o meu lugar do filho mais novo, do filho do caçulo, já roubou o meu lugar e ainda apanho por causa dele. Então, cresci esse sentimento de injustiça. Claro que hoje, já adulto, né? Isto já não, com o autoconhecimento, e com o autoconhecimento essa situação já passa. O Paulo fala que conhecer Deus é a melhor solução para feridas emocionais. Uau! Uau, 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 uau. Exatamente. Exatamente. É através de Deus que a gente consegue ativar a nossa identidade. Sem Deus não tem como você ativar a sua identidade, entender, né? Mas existem também ferramentas que a gente não pode ignorá-las, né? Então a gente pode unir essas duas ferramentas, como eu sempre falo, né? O conhecimento do alto mais o autoconhecimento liberta qualquer ser humano. Então a gente tem essas duas linhas aí para seguir, né? De conhecer mais da palavra de Deus, se aprofundar mais Uhum. e também entender a nossa história. Isso é muito importante. Porque o conhecimento alto é como fosse a luz da nossa história, permite. Porque a nossa história sempre existiu. A nossa história sempre está. Agora, o conhecimento do alto é que nos permite ter essa luz que ela mais sempre gosta, uma coisa que ela gosta muito, que ela começa as lives e começa os vídeos. Olá, iluminados! Então, essa iluminação, esses iluminados, é basicamente pelo conhecer a Deus. E isso que ela disse. Conhecimento do alto mais o autoconhecimento juntos, meu Deus, faz um boom, uma bomba atômica. Exatamente. Exatamente. Bom, a gente podemos ir Força, para força. a próxima? Podemos passar, entender aqui, vamos passar para a próxima ferida. Verdade. Opa, é verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Próxima, podemos passar para a próxima. Paulo, permite passarmos para a próxima? E foi bem entendida a questão. Podemos passar para a próxima pergunta. Quem estão aqui, que chegaram agora, sejam bem-vindos. Podemos passar para a próxima. Se não derem sinalização, é sinal que podemos avançar. Dani Grace Alves, seja bem-vinda. Ou seja, bem-vindo. Bora, bora. O Paulo diz bora, 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 bora lá. Bora que a Janine diz aqui, os nossos pais deram-nos o que lhes foi transmitido, infelizmente. Infelizmente, certos casos não foram muitos positivos. Uau! Exatamente. Mas por isso que é tão importante a gente entender dessas feridas emocionais. Porque quando a gente entende, eu, por exemplo, quando eu fui entender disso aqui, eu entendi muito do comportamento do meu pai. Meu pai tinha sido abandonado na infância, então ele tinha uma ferida de abandono muito forte, uma ferida de rejeição muito forte. E aí eu fui entender o comportamento dele. E aí eu consegui perdoar ele por tudo que eu sentia de mágoa, né, de qualquer sentimento que eu tivesse. Eu consegui por causa desse conhecimento aqui, que eu entendi que as ações dele, que ele fez o melhor que ele pôde com a limitação que ele tinha emocional. Então ele tinha umas feridas muito fortes da infância, e ele fez o melhor que ele pôde. Então, quando a gente entende disso aqui, além da gente entender sobre nós, a gente também entende sobre os nossos pais, né? Que eles deram o melhor que eles puderam com as condições que eles tinham, com o entendimento que eles tinham. Então, eles não fizeram nada por mal. Eles fizeram o que eles deram conta, né? Porque hoje a gente tem acesso a esse conhecimento aqui, mas eles não tiveram. Então, é por isso que eu falo, quando a gente estuda sobre ferida, sobre bloqueio, a gente passa a ter mais empatia pelas pessoas que fizeram parte da nossa história e das pessoas que a gente conhece também no nosso meio. Você começa a entender mais das ações das pessoas. Isso é muito poderoso. Uau! Muito bom. Nossa, pronto, pronto. Isso é forte, é forte. É forte. Brasil é forte. Brasil, Inglaterra e Portugal. É forte, é forte. É forte. É forte. Agora eu vou falar de uma ferida que, tipo, a maioria das pessoas tem. Acredito que 99% das pessoas têm essa ferida aqui, Qual é? que é a ferida da rejeição. Jesus Christ. Porque é muito fácil uma criança se sentir rejeitada. É muito fácil. Qualquer situação que ela viva, seja na escola em algum momento, seja na família, seja com parentes, amigos, é muito fácil.
qualquer situação ali que... Até numa brincadeira de escola, né? Ah, vamos escolher aqui os jogadores. Na minha escola tinha isso. Era 2 líderes, né? De time. Aí um começava, eu quero esse, esse, esse. O outro falava, eu quero esse, esse, esse. Aí quem que sobrava por último? Eu. Porque eu era horrível, eu não sabia jogar, ninguém queria que eu fosse pro time. Ai, Aí Jesus eu da me graça. sentia Tem misericórdia. rejeitada. Essa é uma das muitas situações que a criança pode se sentir rejeitada. Então, a ferida da rejeição, a maioria das pessoas tem essa ferida emocional. Porque é muito fácil uma criança em algum momento se sentir rejeitada. E pode ser que ela sente uma rejeição forte ou que ela sinta uma rejeição mais leve, não pesou tanto, mas é bem provável que ela tenha. Então, a pessoa que se sentiu rejeitada na infância, ela busca a vida toda ser aceita e amada. E Uau! é aqui que ela perde a identidade dela. É aqui que ela perde. Então, se você vê a pessoa que faz, nada contra, viu, gente? Nada contra aqui. Cada um faz o que quer. Mas a pessoa que tem essa ferida, ela acha que o erro tá nela. Então, muita gente não aceita a sua aparência. Aí faz um monte de procedimento estético. Ela faz, por exemplo, ela tenta se encaixar, ser aceita em alguma tribo, vamos dizer assim. Ou ela vai pelo lado ali das tatuagens, ou ela vai para o lado dos procedimentos estéticos. Então, ela vai se perdendo da identidade dela cada dia mais. Nada contra, igual eu tô falando, cada um faz o que quer, cada um. Mas que existe uma necessidade de ser aceito e ser amado, existe, tá? Então, a pessoa que tem essa ferida, ela vai buscar a vida toda se sentir aceita e se sentir amada. Uau! Faz sentido? Maravilha. E, É forte. e é como eu falei, a maior parte das pessoas tem essa ferida emocional. Que ela acha que o erro tá nela. Jesus. Isso não, eu não posso ficar sozinho. Alguém mais se identifica? Mais alguém? Isto aqui foi forte. Alguém aqui se consegue entender essa dimensão? Alguém consegue perceber? Escrevam aqui. Porque, como a Luciana falou aqui, que ela falou, não tem como ninguém, e eu também falei no início, né? Mas especificamente o que a Luciana falou aqui são coisas muito fortes. E eu não posso deixar passar essa... Bom, não que o resto que foi falado não seja forte, mas especificamente essa situação. Mais alguém, porque o nosso objetivo aqui é vos ajudar, né? Não é fazer live por fazer, mas nosso objetivo aqui é vos ajudar. Mais alguém se identifica com essa situação, porque é uma das coisas que eu vejo muito, que eu vejo muitas mulheres, não é? Porque quando a mulher, às vezes, de certa forma, ela se expõe o seu corpo, né? Roupas muito justas, muito decotadas, né? Porque como ela, às vezes, foi rejeitada, não foi tratada como uma princesa na infância, foi rejeitada, ela procura ser aceite para ouvir os assobios. Na verdade, ela não quer os assobios, os beatos, né? Aquelas palavras bonitas, bonitas, quer dizer, com más intenções, na rua. Na verdade, ela só quer ser aceite. Né? Ela vê, e acho irônico, mas talvez o Lucimar corrija-me se eu estou errado. Às vezes ela não quer que os homens digam, gostosa, boa, não sei das quantas, aquelas palavras, todas aquelas palavras, às vezes, baixo escalão, mas às vezes ela não procura esses elogios, ela procura apenas uma aceitação. E a única forma dela procurar essa aceitação é expondo o seu corpo, expondo as coisas mais, expondo o seu corpo, expondo a sua beleza, para que os outros admirem, aceitem e a valorizem. Né? E que ela não... Isso é um pouco por aí. Alguém conhece aqui? Que comentem aqui. Se vocês conhecem. É uma falsa sensação de estar sendo aceito e estar sendo amado, né? Aquela pessoa que busca curtida o tempo inteiro na rede social. Tanto o homem também, né, quanto mulher. Não só a mulher mostra o corpo, mas o homem também que quer ficar muito forte, muito musculoso, tudo. Não tem nada, não tem problema cuidar do corpo, mas buscar essa aceitação é errado. Né? Buscar ali curtida, buscar comentários, ficar se exibindo como uma forma de ser aceito e ser amado. A maioria das pessoas só querem ser aceitas e serem amadas. E aí, qual que é o problema disso aqui no relacionamento, né? Pra gente não fugir tanto assim do contexto. A pessoa sente que ela é um peso na vida dos outros, então tem medo de chamar atenção e prefere viver escondido. Então, aquela pessoa que tem muito medo de aparecer, ela busca se isolar, tem medo de ser visto. Então, ela é uma pessoa que quer ter uma vida mais escondida,
Para quê? Porque se ela não é vista, se ela se isola, se ela se exclui, de certa forma, ela não é rejeitada. Isso dentro de um relacionamento pode ser um problema, né? Porque às vezes a pessoa quer sair, a pessoa quer viver, a pessoa quer e a pessoa não quer. A Uhum. pessoa chama o namorado chama para ir na sogra. Ah, não, não quero ir, quero ficar aqui em casa, quero ficar quietinha, não quero Certo. ver gente. E aí tem esse problema, né? Quem tem a ferida da rejeição pode acarretar esse problema aí no relacionamento. Uau. A Débora chegou com boa noite. Boa noite! Cadê a Silvana com boa noite também? Quem Ai, participa das minhas lives já está acostumado com boa noite. Deus. E também tem aqui também a Michelle. Aí está aí, boa noite, aí está, boa noite. Muito bom. Bem animada, é assim que eu gosto. Top, top, top das galáxias. Então, a pessoa que tem essa ferida emocional, ela usa a máscara do escapismo, que é a pessoa que fica tentando escapar o tempo inteiro. Prefere se isolar, prefere não ser vista. A Michelle também tá aí no boa noite, Boa noite, Michelle. arrasando. Também é de Minas? A Michelle também é de Eu Minas acho que Gerais. não, Michelle, acho que é de São Paulo, né, Michelle? São Paulo ou Rio, se não me engano. Coloca aí nos comentários pra gente. Porque Eu acho que ela é de São Paulo, se não me não engano. tem nada contra as outras pessoas, mas a informação que me chegou, uma coisa é o que é dito, outra coisa é o que é. Já me falaram que os mineiros são gente muito aconchegante, né? Então Somos. estou a ver que esses boa noite de muitos. E aí, boa parte das pessoas falam boa noite, é tudo de Minas. Né? Agora saber se é só de Minas. Repito, não sou eu que disse, me falaram. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei. Je ne sais pas. É, mas Ok, então boa noite. mineiro é muito acolhedor. Mineiro Opa, adora que chega, vem cá, senta aqui, toma um cafezinho, vou buscar um pão de queijo, vamos ô buscar uma glória. banda. O mineiro é muito acolhedor, gosta de agradar muito o outro. Eu acho que isso nos outros estados não é muito assim, não, mas o mineiro ele gosta. Ô glória. É bem acolhedor. Então, então já temos aqui um bom cartão de visita para ir para Minas, não é isso? Isso, exatamente, exatamente. Minas é muito acolhedor. Muito bom, muito bom. Então, aí, ó, cafezinho com pão de queijo, melhor que tem, né, Cirlei? Não pode faltar, senão não é Não mineiro, não. pode, um bolinho de fubá, um biscoitinho de polvilho, Ei, tudo a gente Jesus. gosta. Ô, Sentou glória. ali, deu uma xicrinha de café, prosa, ó, a tarde toda. Pronto, tá feito. E se bobear, ainda fica ali, puxa um colchão e dorme ali. Se deixar, fica. Faz a janta por ali mesmo, busca uma galinha e pronto. Ah, Jesus, pronto. E se viu o porco, então é já para ficar uma semana. Pronto, pode morar. Mineiro não importa, não. Top, top. Bom, voltando aqui, né, na ferida da rejeição, então a pessoa com essa ferida se sente sem valor e inútil. Então ela se sente rejeitada. Ela acha que o defeito está nela. Então ela vai sempre buscar se esconder, buscar ficar mais quieta, porque ela tem essa falta de identidade. A pessoa não sabe bem quem ela é. Aí, Manuel, o Cirlei que fez o convite, ó. Ah, vem nos visitar. Ô, glória! Ô, glória, se tiverem um pãozinho de queijo e um café, já estou. Eu não estou pãozinho de queijo. Isso é só para entrada, isso é só a introdução, porque eu não vou me contentar com um pãozinho de queijo, porque aí tem muita coisa boa aí no Brasil. Feijão Eu acho que tropeiro, quando eu falar isso, que até a minha boca já começa a salivar. macarrão na Então, chapa, que eu não macarrão sei na se chapa, como é que isso funciona? agora tá na época boa. Agora é época de junho, aí vem as festas Isso. juninas. Aí festa junina tem várias comidas gostosas, caldinho, tem canjica, Nossa. tem pipoca, tem quentão, tem muita coisa Não sei boa. se a Patrícia está aqui, não sei se a Patrícia está aqui. Eu vou precisar da Patrícia, porque a Patrícia vai ter que me acompanhar. Se eu for no Brasil, a Patrícia vai ter que me acompanhar, porque eu não posso aqui com. Não estou dizendo que eu sou assim totalmente o maior exemplo, né? Mas eu estou com um corpo, de certa forma, aceitável. Não vou dizer que estou elegante, aquele elegante, mas estou com um corpo dentro do limite, estou respeitoso. Mas se eu for para ir para Minas Gerais, eu tenho que ter uma companhia. Senão eu vou me desviar. Eu Vai, vou me desviar aqui fica e a gordinho. Patrícia vai ter que me ajudar aí. Senão eu vou ir com bochecha, com barriga e vai ser tudo que é canto.
É. Terlei falou, a época dos caldos. Nossa, é bom demais. Caldinho, quentinho. Nossa, não tem nada melhor. Nesse frio. Mas a Oh, Patrícia Jesus. já levantou a mão aí. A Patrícia já falou. Ah, Pode ser a Patrícia cavalo, tem pode. depois Ah, resolve. Jesus, meu Jesus. Mas vou precisar da tua ajuda. Quando estiverem no Brasil, por favor, preciso de uma personal nutrition. Não sei se assim se fala, os professores de inglês que me corrijam. Uma personal de nutrição, porque senão aí as barrigas aparecem e repetem. Não é bom, isso não é bom. Caldo onde? Estou indo. Ruma pra nós, Silvano. Um Ah, caldinho. ai, Jesus. Eu gosto de feijão, viu, Silvana? Pode fazer aí. Caldinho de feijão e de mandioca. Pode fazer e me chamar que eu tô dentro. Olha, Patrícia, já posso contar com ela. Benção. Obrigado, Patrícia. És um Pronto, anjo. pronto. Fechou. Fechou a conta. Bom, então continuando aqui, né, nas feridas, pra gente fechar, a última ferida que temos que falar é a da humilhação. All right. Ferida da humilhação. Vou fazer então. Opa, faz e me chama. E eu também vou. Quando eu tiver, se Deus me permitir, ainda talvez próximo ano, não sei, ou este ano, não sei quando é que Deus me vai permitir ir para o Brasil, eu vou passar por aí. Preparei umas boas pratos, que eu sou bom de comida. Para trabalhar é uma preguição, mas para comer é fome de leão. E É brincadeira. cozinheira tem aqui, ó. Aqui no grupo já tem um monte. Ô, Glória! Aqui no grupo, aqui na live. Então vamos lá. A pessoa que teve a ferida da humilhação na infância, ela se sente muito mal com críticas, carrega muita culpa, se priva de sentir prazer e desfrutar da vida. Então é aquela pessoa que vai buscar se humilhar. Sabe quando você conversa com uma pessoa e a pessoa mesmo fica se diminuindo? E Uau! falando, ah, não, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é pra mim. E a pessoa mesmo busca se humilhar. Por quê? Se eu mesmo me humilho, os outros não precisam me humilhar. Uau! Inconscientemente, ela tem esse pensamento. Então, eu vou buscar me humilhar, eu vou buscar me diminuir, porque se eu faço isso, as outras pessoas não têm a necessidade de fazer. Então, eu mesmo, deixa que eu mesmo me humilhe, porque aí ninguém precisa me humilhar. Isso tudo de forma inconsciente. Então, a humilhação tem um peso muito forte na vida da criança. Ela acha que é insuficiente, por isso que ela foi humilhada. Então, ela tem esse sentimento de insuficiência, de impotência, de falta de capacidade e carrega isso na vida adulta. Então, na vida adulta, ela vai achar que ela é incapaz, que ela não consegue. Uhum. E a... E essa pessoa que. Posso? Essa pessoa que tem essa ferida, ela dificilmente ela consegue receber elogios. Exatamente. É a pessoa que tem muita dificuldade. Tem até um vídeo no meu perfil, né, que eu faço o vídeo da blusinha, né? A pessoa elogia a blusinha e fala, nossa, que blusa bonita. Aí a pessoa fala, não, essa blusa é velha, tá até furada, tá até Uau! rasgada. A pessoa fica justificando o elogio que recebe, porque ela não se acha merecedora de receber elogios. Eu fiz muito isso na minha vida. A pessoa elogiava, falava, nossa, seu cabelo tá bonito. Eu falava, ah, não, é porque eu lavei hoje. Por isso que ele tá bonito. Nossa, que roupa bonita. Ah, essa roupa aqui, baratinha, R$ 10 que eu paguei. Então tem sempre essa necessidade de não achar que merece receber um elogio. Sabe? A pessoa fica justificando o elogio o tempo inteiro. Porque ela não acha que ela é merecedora. Ela acha que o que ela merece é ser humilhada. Jesus. Ela acha inconscientemente que o que ela merece é ser humilhada. E aí tem que ter um cuidado, né? Linkando isso com o relacionamento, que às vezes se a pessoa é humilhada dentro de um relacionamento, ela acha que aquilo é normal. E ela não tem forças para sair daquilo. E aí ela aceita críticas, né, destrutivas. Às vezes, se ela tem um relacionamento com uma pessoa mais grosseira, às vezes uma pessoa mais ríspida, que fala algumas coisas mais pesadas, ela aceita aquilo. Porque ela acredita que isso é normal. Porque se eu já fui humilhada lá na minha infância, é porque isso é normal. O erro está em mim. Então pode humilhar, pode fazer o que quiser. Até a máscara que a pessoa usa chama máscara masoquista. Ou seja, que, entre aspas, a pessoa gosta de sofrer. Não é que ela gosta de sofrer, mas ela aceita o sofrimento, a humilhação como uma coisa normal. É uma forma dela de se proteger, de certa forma, não é? Sim, sim. E é uma proteção.
E uma coisa que eu quero falar aqui, aproveitando aqui também na questão do meio religioso nas igrejas, e aquilo que a Samara falou, que às vezes a pessoa não consegue aceitar elogios. E muitas das pessoas que conhecem a Deus, têm um relacionamento com Deus, eles o que é que eles fazem? Para não receber esses elogios, eles transferem-se para Deus. Tudo bem que há coisas que só Deus faz, Deus é o único que pode fazer. Né? E eu aprendi e também ensino isso, que é o seguinte: enquanto o paracetamol, não sei se existe paracetamol no Brasil, não sei se existe paracetamol, porque há medicamentos que são os mesmos, mas têm nomes diferentes. Enquanto o paracetamol curar a tua dor de cabeça, Deus nunca ia fazer um milagre. Né? Enquanto a tua capacidade de comunicar e pedir perdão, Deus nunca vai agir. Por que isso? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? Isto para dizer, por que eu estou a falar isso, que é muito importante falar isso? É que, e tocando um pouco, não fugindo da questão da ferida, que às vezes a pessoa recebe um elogio do que algo que fez, e ele diz, não, Deus é que fez, Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu não sou nada, Deus é tudo. Muito cuidado. Atenção, não estou a dizer com isso que nós devemos nos exaltar quando fazemos uma coisa para Deus ou de Deus, nos exaltar. Mas, e uma coisa que eu falo muito, que é o orgulho, uma pessoa que não sabe, não sabe receber elogios ou que não sabe a sua posição, uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que é orgulhosa tanto para cima ou como para baixo. Uma pessoa que é para baixo é uma pessoa que se vitimiza, que é vítima. Eu não posso nada, coitada de mim. Então, uma pessoa que é vítima não pode ser cobrada, porque ela é vítima. Se não é uma pessoa também que está acima, também é orgulhosa, uma pessoa soberba, prepotente, eu faço, eu posso, eu tal, é uma pessoa orgulhosa. Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe qual é o seu devido lugar. Então, uma pessoa que não sabe receber elogios, ou quando recebe um elogio não consegue isso, pode estar ali a dar uma sinalização de orgulho e pode também ser a questão dessa ferida emocional que é da rejeição, não é da rejeição, da humilhação. Sim, de não conseguir lidar com o elogio, não conseguir achar que ela merece. Então tem um problema muito grande aí de merecimento. E são pessoas que geralmente falam coisas muito pesadas a respeito delas mesmas. Uau. São pessoas que buscam essa humilhação o tempo todo, buscam se diminuir. E aí entra algo muito sério, que eu sempre falo aqui no meu perfil e com todos os meus mentorados, que é o poder das palavras. Né? Se você fala coisas negativas a respeito de você, você está se destruindo. Né? Se você diz, repete frequentemente, eu não consigo, eu não sou capaz, você está se limitando. Você está criando uma crença na sua mente de não merecimento, de não capacidade. Então, toda vez que aparecer algo novo, que pode ser muito bom, a pessoa não vai fazer. Porque ela já colocou na mente dela que ela não consegue, que ela não é capaz. E aí a pessoa não consegue agir. Então, o poder das palavras, eu sempre falo muito isso, tenha muito cuidado com as coisas que você fala a seu respeito. Mas se a pessoa não tem conhecimento disso aqui, ela vai continuar falando coisas negativas a respeito dela. Isso é muito sério. Isso é forte. Isso é forte, é forte, é forte. Tem um livro que eu gosto de indicar, que é O Poder do Subconsciente. Ele tem ele no Spotify, eu escutava ele direto na academia, e é um livro assim, ó, excelente para entender mais sobre isso. O poder das palavras, das afirmações. O nosso cérebro, ele não entende uma brincadeira. Então, se você fala, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, depois da pandemia eu fiquei com a cabeça muito ruim. Eu fiquei com a cabeça muito ruim. E fica repetindo isso. Nossa, eu fiquei com a cabeça ruim, eu tô com a cabeça tão ruim, tô andando com a cabeça tão ruim. E fica repetindo aquilo. E a tendência é a cabeça da pessoa ficar cada dia mais ruim. Ela esquecer nome, ela esquecer, sei lá, sai, esquece as coisas. Por quê? Ela tá afirmando para ela o tempo todo que a cabeça dela tá ruim. Isso vai entrando na mente dela, vai fazendo circuitos ali. E, de fato, isso começa a acontecer. As palavras têm muito poder. Então, é um livro que eu gosto de indicar. Esse é O Poder do Subconsciente. É um livro ótimo para as pessoas entenderem mais um pouquinho do funcionamento da mente. Uau, muito bom, muito bom. Forte, é forte, é forte. Jesus Christ. É uma coisa também que eu quero só aqui falar também, que é uma coisa que é um facto. A Bíblia diz que as palavras têm poder, né? E a Bíblia diz também que o poder da vida e da morte estão no poder da língua.
as palavras. E quem souber bem usar ela, comerá do fruto dela. Então, o que eu quero também falar aqui um pouco, que é importante. As palavras não têm só poder para quem ouve, mas também para quem fala. Dos dois lados. Não é? E a Bíblia também diz que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, a boca, né, e de certa forma a língua é um dos órgãos, a Bíblia diz, em Tiago diz que é um dos órgãos inflamado pelo inferno. Né? Só para nós termos uma noção de quanto as palavras têm tanto poder, que Deus fez o mundo por quê? Por palavras. Haja céu e houve céu. Haja luz e houve luz. Haja terra, haja aquilo. Deus não, o único momento que Deus meteu a mão foi aqui na criação do ser humano. Mas tudo o resto foi palavras. E a maioria das pessoas não tem noção. Eu acho que elas têm noção, mas elas não vigiam de forma eficaz as palavras que falam. Amanhã, até na mentoria que a gente vai fazer, na mentoria financeira de manhã, até quem está aqui, convidar quem quiser participar da mentoria financeira amanhã, eu vou falar muito sobre isso, sobre essas crenças, palavras que ficam na nossa mente, ficam no nosso subconsciente, que fazem a gente ter um péssimo relacionamento com pessoas, com dinheiro, com relacionamentos amorosos, crenças que estão colocadas na nossa mente desde a infância, com palavras, porque palavras e ações, né? Porque a gente aprende também muito com comportamento. Certo. Então, juntou palavra e comportamento ali, fez uma crença que aprisiona a mente das pessoas. E a gente vai falar muito, eu vou falar muito sobre essa parte amanhã na mentoria. Quem tiver aqui quiser participar, pode mandar um direct aqui para mim ou depois para o Manuel aí, para entrar nessa turma. Porque é muito importante as pessoas terem conhecimento disso. É uma verdade libertadora. Eu falo que o nosso cérebro não sabe discernir entre a verdade e a mentira até que ele conheça a verdade. Porque depois que ele conhece a verdade, ele vai pautar na verdade. Mas se ele não conhece, toda mentira que foi contada, ele tem como verdade. Jesus Christ. É muito importante a gente conhecer a verdade, porque a verdade é o que liberta o ser humano. E amanhã eu vou falar a verdade sobre o dinheiro e depois você vai falar um pouquinho sobre técnicas, né, de empreender, de como ter renda extra, enfim. Você vai entrar mais nessa parte. Mas a parte de bloqueio emocional, de crença, vou entrar entregando ouro. Muito bom. E uma coisa que eu também quero, e aproveito já uma vez que falaste sobre essa questão, quem quiser pode depois entrar no meu direto ou no direto da Lucimar, é igual, que irão e será enviado os links para a pessoa se inscrever e entrar diretamente no grupo das pessoas no grupo para essa mentoria. Essa mentoria é o quê? É uma mentoria de liberdade e desbloqueio, mentira, sim, de liberdade e desbloqueio financeiro. Vai ser só apenas um dia, vai ser só amanhã. No Brasil vai ser às 10 da manhã, das 10 a 1, e na Inglaterra e Portugal, e países com esse fuso horário, vai ser das 2 da tarde até às 5 da tarde. Okay? Vocês vão ter um material durante a mentoria e vão poder levar esse material com vocês para vocês poderem acompanhar e saberem mais sobre esse curso. E uma coisa que eu queria falar, ainda sobre essa questão dessa situação que estamos aqui a falar sobre as feridas, que é o quê? É a questão das palavras, né? Da questão das palavras que Deus falou, fez o mundo pelas palavras. Mas o que toca a relacionamento, ele teve que chegar perto. Porque não há coisa mais poderosa na vida do que relacionamento. E quantas palavras é que nós dissemos algo a alguém, né? E feriu essa pessoa. E às vezes há palavras que doem mais do que uma chapada na cara ou um soco no estômago. Sim. Então, mas apenas pessoas feridas ferem outras pessoas. Apenas pessoas feridas têm a capacidade de ferir outras pessoas. Então, se a pessoa falou algo muito pesado, é porque ela tem essa ferida dentro dela e estava passando essa ferida adiante. Se essa ferida foi curada, a pessoa ela vai olhar mais o que ela fala, vai ter mais cuidado com as palavras, vai ter mais empatia, mais amor, né? Toda raiz dessas feridas emocionais, tudo é falta de amor. Uau. Né? E a falta de amor foi por causa do motivo que o pecado entrou no mundo, e aí hoje tem essa falta de amor, essa falta de estrutura familiar. Então, tudo isso aqui, essas feridas,
muitas delas foram causadas por essa desestrutura familiar, que os nossos pais não receberam amor e aí não souberam passar amor adiante, causaram essas feridas e vai passando. E se a gente não tem conhecimento para quebrar esse ciclo, o mal se repete. O mal vai Uau. se repetindo e a gente entra num ciclo e tende a repetir todo esse mal aí por gerações. Então tem que ter esse conhecimento para quebrar esse mal, para fazer diferente. Uhum. Então, né, aproveitando aqui a pergunta, talvez agora muita gente ouviu assim muita coisa, né? Muita gente ouviu aqui a ferida daquilo, ferida daquilo. E tu, Lucimar, que trabalhas com essa questão, né? Tu és especialista em desbloqueio e feridas emocionais nas tuas mentorias. Como é que as pessoas podem te procurar? Como é que as pessoas podem? Porque eu estou a ver aqui, ai meu Deus, estou a identificar aqui, ai meu Deus, Lucimar, para que está a doer muito aqui. Estou a dar aqui umas boas chineladas. Como é que as pessoas fazem para te procurar, para saber? Porque isso não é fácil, não é qualquer pessoa que pode ouvir isso, não é qualquer pessoa que pode tratar dessas situações, são coisas até mesmo delicadas. Quais são os produtos, ou qual a primeira pessoa que queira tratar isso? Qual é o primeiro passo que a pessoa tem o trabalho contigo? Quais são os serviços que tu podes oferecer nesse sentido? Quais são os serviços que tu podes dar a essas pessoas nesse sentido? Então, eu tenho as mentorias individuais, Uhum. onde eu sento com a pessoa, todas as mentorias são online. Então, eu vou ouvir toda a história da pessoa, identificar todas as feridas emocionais dela, fazer também a análise do temperamento, porque existem temperamentos diferentes e cada ferida emocional tem um peso diferente para cada temperamento. Por exemplo, a ferida da traição para uma pessoa melancólica tem um peso muito maior do que para Uau. uma pessoa sanguínea, por exemplo. Porque o melancólico ele é muito profundo, então ele tem uma dificuldade muito grande de perdoar se ele for traído. Porque para ele a lealdade é o que ele mais valoriza em uma pessoa. Então a gente tem essa análise de temperamento que é feita dentro dessas mentorias individuais. Tem também a mentoria em grupo. Até agora tem uma turma, vou abrir uma turma agora na próxima terça-feira. E aí nessas mentorias em grupo eu falo tudo sobre crença limitante, sobre bloqueio emocional. Cada uma dessas feridas emocionais aqui eu falo mais detalhadamente, porque aqui eu falei bem superficial. E tem também uma aula de princípios, de propósito e de disciplina Uau. dentro dessas mentorias em grupo. Então é bem completo, tem o material também em PDF e eu dou suporte pelo WhatsApp. Então, além da pessoa fazer a mentoria ali em grupo, depois ela pode me mandar as dúvidas dela lá pelo WhatsApp, eu dou esse suporte por lá também. Então, eu tenho as mentorias individuais e as Uhum. mentorias em grupo. Tenho também o meu e-book, as 4 áreas para a pessoa fazer manutenção diária, né? Porque a gente precisa fazer manutenções diariamente para que a gente tenha uma vida saudável e próspera em todas as áreas. Então, você tem que fazer manutenção na área mental, espiritual, emocional e física. Eu falo como que você faz essas manutenções, Uhum. tá? E tem também o desafio da prosperidade. Quem quiser fazer o desafio aí também são 21 dias que a pessoa pode adquirir esse desafio. Cada dia tem uma tarefa para ela executar. E durante esses 21 dias ela sai com o hábito da prosperidade instalado, vamos dizer assim, para ela cumprir tudo que está ali. E para ter acesso a isso, pode me chamar aqui no direct ou lá no link da bio, tem todos os links, tá? Para entrar para mentoria em grupo, para atendimento, para o desafio, para o e-book, tá tudo lá no link da bio. Exatamente. Porque isso que aqui está a falar, porque às vezes mentoria, psicólogo, terapeuta, são coisas de certa forma para algumas pessoas novas, não é? Mas a questão é que o grande problema do ser humano chama-se ignorância. Uhum. Atenção. Ignorante não é aquela pessoa que não sabe. Ignorante é aquela pessoa que tem condições de saber e não faz para saber. Isso é uma pessoa ignorante. Porque nós não temos como saber tudo, não é? Então é isso difícil. Por que eu estou a falar isso? Porque anteriormente, no tempo dos nossos pais, não estou a falar que sou velho, não estou a dizer que somos velhos, ir ao dentista era uma coisa absurda. Ir ao Uhum. médico era uma coisa absurda. Que isso? Não precisa de médico. Eu tenho aqui uma erva, meto no olho, já está bom. Né? E fazer está bom. E nos dias de hoje, semelhante ao tempo dos nossos pais, até talvez até dos nossos avós, psicólogo, é coisa para maluco. Eu vou fazer, para que eu vou fazer uma Sim. mentoria com a Lucimar? Ela está falando de feridas, eu sei, mas isso passa. Eu dou um beijinho no meu marido, falo aqui e passa. Não. Um exemplo também é academia, né? Academia era Isso. coisa só de quem era gordinho. Aham. Quem era magro fosse para academia era absurdo. Falar, nossa, tá indo para academia para quê? Já é magro.
Então, Exatamente. está tendo essa mudança de mentalidade, né? É um processo gradativo, mas está tendo muito essa consciência. E eu trabalho muito no meu Instagram com isso, com consciência. Porque se a pessoa não Uhum. tiver consciência da importância disso, eu costumo dizer que tem coisas que eu sei que eu não sei, e tem coisas que eu nem sei que eu não sei e que eu preciso. E Uau. eu sei que autoconhecimento é uma das coisas que a maioria das pessoas nem sabem que precisam. Crença, bloqueio, muita gente ainda nem sabe que isso existe Uau. e precisa dessa consciência. Porque aí, quando você tem consciência disso, você enxerga o valor, Uhum. certo? Exatamente. E não só, uma coisa que é um fato, é que, perdão, então é uma coisa que nós temos que ter em conta que é, quando a pessoa vê que não está por ela própria, ela tem que pedir ajuda. E pedir Uhum, ajuda é uma grande sinalização de humildade. É uma grande sinalização de humildade. Eu já pedi ajuda. Eu, por exemplo, eu já pedi ajuda. Eu passei por psicólogo, fiz terapia. Então, não é porque, mas não, eu não vou esperar que as coisas rebentem depois para ir procurar as coisas. Pode uhum. até ser tarde ou muito mais difícil até para recuperar aquilo que está a ser-vos oferecido aqui pelos serviços da Lucimar. Então, vocês que estão aqui, façam. Né? A tua mentoria de grupo começa dia 11 de junho, é isso? Isso, na próxima terça-feira. Terça-feira. Então, vocês que estão aqui e querem participar, escrevam assim, eu quero participar. Ok? Escreva aqui, eu quero participar. E eu também, acho que, não sei se estou errado, tu ofereces o teu e-book, não sei se é isso, não sei se estou enganado. Pessoas que entram Isso, no... está lá no Instagram, no link da bio tem o e-book, tem o desafio da prosperidade e tem também as mentorias lá. Pode me chamar aqui também no direct depois, que eu explico direitinho tudo como que funciona. E detalhe, o que que faz um mentor? Porque a maioria das pessoas ainda tem essa dúvida, né? O mentor ele serve como uma ponte entre você e o seu objetivo, aquilo que você mais quer na vida. Então, é uma ponte, né? Eu vou te mostrar onde que você está errando, onde que as suas feridas emocionais estão se sobressaindo na sua vida, te impedindo. Você está procrastinando muito, você tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de se posicionar, Uau! acha que você não merece. Então, tudo isso, se você não tiver consciência de onde que vem, fica muito difícil de você conseguir atravessar essa ponte, onde você está e o seu objetivo. Então, o mentor serve para te dar esse caminho. Eu costumo brincar lá, né, da lanterna. Eu sou a lanterna que vai pôr luz no seu caminho e te dar direção. Porque se você não tiver essa direção, fica muito difícil. É como se a gente fosse um GPS. Né? Se você Uau! vai sair de um lugar, você precisa de um GPS. Então, encurta o caminho, é mais rápido e você sofre menos. Então, não precisa sofrer tanto para atingir seus objetivos. Tem um caminho mais fácil. E o papel do mentor é mostrar esse caminho. E detalhe que o mentor, ele não trata doenças psicológicas, tá? Opa! Então, se for um caso de depressão, algo mais sério, tem que ser com profissionais da área. O mentor, ele é só um direcionador. Ele te dá consciência e te dá um caminho e ferramentas para você chegar onde você quer, através do processo de desbloqueio emocional, tá? Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque se a pessoa tiver com algum início de depressão, alguma coisa mais séria, ela tem que procurar um profissional da área. Muito bom. Então, não percam tempo. Né? E acho que nós estamos vivendo um século que é a ansiedade, né? Comparação, fruto também de muita comparação, não saber falar não, Uhum. né? Ou chega. Eu digo sempre que, e eu digo sempre não, eu tenho adotado essa realidade, uma reflexão a que eu cheguei, que onde não há limite, onde não há limite, há ausência de amor. Okay? Uhum. Onde não há limite, há ausência de amor. E onde não há amor, existe morte. Okay? Então, muito cuidado. Então procurem, já foi dito aqui, não vou me estender mais por aí, mas procurem a Lucimar, vão lá no link da bio dela, ou mandem mesmo já um direto, não percam mais tempo. Lucimar, por favor, eu quero falar não. Eu quero falar não, eu quero pedir namoro a namoro, casamento, alguém, eu quero saber sair da casa dos meus pais. Enfim, N situações que vocês se sentem de certa forma bloqueados, travados, frutos talvez dessas feridas ou de outras situações. Procurem a Lucimar, mandem uma mensagem, não percam tempo, ok? Porque lá está, isso é um investimento, isso não é um gasto. A diferença de um gasto para o investimento nós temos o retorno igual ou muito superior. Ok? Na verdade, Uhum. o investimento só investimento é quando temos igual, mas é quando nós temos o retorno superior àquilo que nós aplicamos. Sim. Ok?
Eu costumo dizer assim, ó, que quando você resolve o seu passado, você consegue redirecionar todas as áreas da sua vida, porque o passado é um só, né? A gente não tem vários passados, é um passado só. Então você vai lá, resolve o seu passado, cicatriza essas feridas, vai doer um pouquinho mexer nessas feridas de novo, mas vai cicatrizar. E depois que você cura essas feridas emocionais, Uhum. você consegue resolver todas as áreas, né? Porque você vai resolver a área financeira, a área conjugal, a área de relacionamento com outras pessoas, porque você sabe quem você é. Você sai dessas mentorias com a sua identidade bem firmada. Então você sabe que você não é a rejeição que você sofreu, você não é aquele abandono, você não é a humilhação, você não é o bullying que você sofreu na infância. Então você entende isso. E aí você consegue se libertar e se posicionar bem em todas as outras áreas. Muito bom. Muito bom. Então, pronto, é isso, minha gente. Ficou o recado. E se bem vocês quiserem amanhã ter a nossa mentoria, vai ser só um dia, poucas horas, que é a liberdade a liberdade de bloqueio financeiro, right? Então vamos lá, para a reta final. Temos ainda pouco tempo, temos alguns minutos e vamos daqui para a reta final. Lucimar, vamos então continuar aqui com a nossa linha. Não é? Nós falamos aqui da última ferida, que é a ferida da humilhação, né? Que traz tem essa máscara, né? Então, o que é que podemos falar agora a questão dessas feridas, né? Dessas feridas, o que é que podemos falar mais sobre essa situação? Então, Nessa situação podemos ver que talvez a pessoa que esteja na humilhação, a pessoa tem essa dificuldade e às vezes perde o amor da sua vida porque diz, não sou digno dessa pessoa, ou diz, né, que é muita areia para o meu caminhão, né? exatamente. Exatamente. Então, antes ela tem uma tendência, talvez, de terminar um relacionamento antes que antes de comunicar, antes de ter essa conversa, esse diálogo, porque ela acha que ela não merece. Exato. Então, ela, uma forma de se humilhar, ela fala: eu vou sair fora desse relacionamento e ponto final. Então, de forma assim, geral, né, de todas as feridas emocionais, o que a gente vê muito, dependência emocional, né? A pessoa ficar muito em cima da outra ali, querendo suprir uma falta que está nela. E detalhe, para você se relacionar com outra pessoa, você tem que estar muito bem. Porque a pessoa vai te completar, né? Ela só vai somar na sua Exatamente. vida. Ela não vai chegar na sua vida para te fazer feliz. Você tem que estar bem, bem resolvido, feliz sozinho. A outra pessoa vai chegar para caminhar junto ali e somar. Agora, se você entra em um relacionamento querendo que essa pessoa, para suprir algo que está faltando em você, tá errado. Né? Então, tem que curar essas dependências emocionais, essas feridas primeiro, para depois você se relacionar com outra pessoa. Então, a pessoa já vem com essas feridas, não se conhece, quer conhecer outra pessoa antes de se conhecer, vai dar ruim. Vai dar problema, vai dar sofrimento. Então, a gente vê muito ciúme excessivo, muita insegurança, falta de comunicação, que é uma das coisas que eu vejo mais fortes. Né? As pessoas não sabem se comunicar. A questão de traição também, né? E a pessoa que tem a ferida da traição, ela mente, ela esconde e ela quer controlar. Então tem que entender muito bem de cada uma das feridas, identificar qual que a pessoa tem e como que ela está agindo e como que isso está atrapalhando o relacionamento dela. Porque para ter um relacionamento saudável, a pessoa tem que entender como que ela funciona, como que o outro funciona. Uau! E esta falta de comunicação, e eu digo uma coisa, para nós vermos como está num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, para nós vermos a qualidade e o nível desse relacionamento, é vermos a comunicação. O que é comunicar? Comunicação é tornar único. É comunicação, tornar único. É tornar semelhante. Então, para nós vermos tanto importante que é a comunicação, o ser humano, espiritualmente falando, o ser humano é salvo por meio da comunicação com Deus. Quando o ser humano se afastou de Deus, ou quando o ser humano peca, a primeira coisa que falta é a comunicação. Mas não, como é que eu sei que eu estou bem espiritualmente? Vê o teu nível de comunicação que tens com Deus. Mano, como é que eu sei que estou bem com a minha esposa? Como é que eu sei que estou com os meus filhos? Vê o nível de comunicação que tens com os teus filhos. Vê o nível de comunicação que tens com a tua esposa. Porque o nível de comunicação revelará o nível de qualidade dessa relação, ou a capacidade ou a maturidade dessa relação.
Porque a comunicação passa por comunicação. Tão forte que a comunicação é, quando as duas pessoas estão chateadas, o que é que elas deixam de fazer? Deixam de comunicar. Então, elas não querem falar uma com a outra, evitam uma outra, não querem comunicar. Então, a comunicação é uma coisa muito importante. Não somente a quantidade, mas também a qualidade de comunicação. Right? E isso era uma coisa assim que me incomodava muito, questão que eu não sabia me expressar, igual eu falei, né, por ter uma repreensão muito grande na infância, e a gente acaba também repetindo alguns padrões dos nossos pais, né? Se a gente não viu eles conversarem, a gente vai repetir esse padrão de forma inconsciente. Isso traz muitos problemas. Então, se a pessoa quer ter um relacionamento saudável, quer estar bem, quer ter uma vida em paz, né, que eu acredito que todo mundo quer ter, é importante, muito importante, ter essa comunicação e, inclusive, também aprender sobre as linguagens do amor do outro, né? Hoje em dia tem vários conteúdos sobre as linguagens, eu até peguei aqui o livro, que é o livro das 5 linguagens do amor, porque cada pessoa se sente amada de uma forma. Uau. Então, talvez um está comunicando amor, acha que está, mas a forma que a outra pessoa se sente amada é diferente daquilo que ela está demonstrando. Então, a pessoa não se sente amada. Por exemplo, uma das linguagens do amor, palavras de afirmação. Às vezes a pessoa fica ali falando, elogiando, e a outra pessoa quer atos de serviço. Então, ela não se sente amada com aquelas palavras. Ela vai se sentir amada se o namorado fizer alguma coisa para ela. Sei lá, passa uma vassoura na casa, passa um pano, tira uma poeira ali para mim. Então, tem que saber a linguagem do amor do outro. Como que o outro se sente amado, né? Isso é importante também no relacionamento, para que essa comunicação também, não só verbal, né, mas a comunicação de atos também, se alinhem. E ali sim consiga construir de fato, né? Aqui fala do tanque de amor, para que o tanque de amor dos dois esteja cheio. E aí tem um relacionamento saudável. Então, não tem segredo, né? Tem esforço. Porque para um relacionamento dar certo, você tem que se esforçar. Porque tudo que é bom exige esforço. Tudo que é ruim, não precisa fazer nada, que vai dar ruim. Agora, se quer fazer as coisas certas, pelo caminho certo e ter bons resultados no relacionamento, ter um relacionamento saudável, seguro, vai precisar de esforço, vai precisar se conhecer, se curar, depois conhecer o outro, entender das linguagens do amor do outro. Então, tem que passar por esse processo, tem que se esforçar e tem que entender a importância disso. Uau. Muito bom. Muito bom. Forte. Queres deixar mais algum ponto aqui? Que já estamos aqui, temos cerca de 2 minutos ainda. Nos chegam aqui 2 minutos. E eu queria que tu deixaste aqui algum recado, né? Tendo em conta dos bloqueios emocionais, né? Tendo em conta os bloqueios emocionais, tendo em conta as feridas emocionais. Qual é o recado que tu deixavas aqui que fecha toda essa situação toda? Qual é o recado que tu deixas aqui para que para nós possamos terminar esta live? Mas antes de terminar, eu queria perguntar aqui, qual é o que vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Que vocês ficaram aí caladinhos, vocês estão a levar muitas chineladas e ficaram aí um bocadinho inquietos. E eu queria saber, mais ou menos do vosso lado. Deixa eu ver quem é que está aqui na live. Temos aqui a Jandira, temos a Cirlei Tomé, temos a Silvana e temos também a Eliane Pereira. E motivando o grupo, também temos aqui algumas pessoas aqui ainda na live. O que é que vocês acharam desta live? O que é que vocês aprenderam? Uma coisa que vos marcou? Disse, não, eu não sabia sobre isso e aprendi nesta live hoje. Escrevam aqui, por favor. Escrevam aqui, escrevam e digam o que é que vocês entenderam aqui. Se tiver alguma dúvida também, pode aproveitar, pode mandar aí que a gente responde. Ok? Mandem as vossas perguntas que nós vamos ter todo o prazer em responder. Alright? Já temos aqui na live algumas pessoas e façam vossas perguntas. Eu sei que talvez o tempo de chegada aí da internet demora um pouco, então vamos dar aqui um bocadinho, alguns segundos, para que eles possam nos entender e fazer a pergunta. E também tem o tempo também deles pensarem na pergunta, porque talvez sejam muitas, então temos de dar aquele tempinho. Mas enquanto isso também, se você vai já pensando a última, um conselho que tu podes deixar aqui para todos que possam ver, que estão a ver esta live e que depois também possam ver essa live depois de gravado, salvo.
Alright? Então façam as vossas perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou considerar que vocês são expert no assunto. Alright? Como diz o meu professor, só tem dúvida quem está a estudar. Alright? Verdade. De forma assim geral, né? O que que eu percebi? O que que mais mudou a minha vida, né? Que eu posso falar segundo o que eu fiz, o que eu apliquei, o que eu entendi. Muitas chineladas. Eu tô ficando famosa por dar chinelada nos outros, gente. É? Ótimo, estou aprendendo muito com vocês. Esclarecem muito pra gente. Gratidão a vocês. Obrigada, Também. Cirlei. Muito obrigada. A Cirlei, inclusive, meu sai coraçãozinho. A Cirlei, Amém. inclusive, está na minha turma de mentorias. Fiquei muito feliz dela entrar nessa turma agora de desbloqueio emocional. Na próxima terça-feira, ela já garantiu a sua vaga, foi muito esperta. E eu tenho certeza que vai ser um processo assim, ó. Vai entrar uma Cirlei e vai sair outra. Não tem como Glória. a pessoa passar por um processo de autoconhecimento desse e a pessoa não sair transformada. É muito forte. Bom, e de forma geral, né, o que eu fiz, que eu posso falar que funcionou muito na minha vida, porque às vezes eu vejo que muitas pessoas buscam a Deus e não buscam entender de si, né? Elas buscam muito entender de Deus e isso é maravilhoso e tem que buscar mesmo. É o primeiro pilar para qualquer coisa que você vai fazer na vida, é buscar a Deus, buscar relacionamento, obediência, entender como que as leis, os princípios que regem o mundo, como que esses princípios funcionam, cumprir esses princípios. Até na mentoria, né, eu dou uma aula só de princípios e propósito, até para isso ficar bem frisado, porque essa parte da conexão com Deus, para mim, é uma das mais importantes. Então, tem que ter essa conexão com Deus e tem que ter essa conexão com você mesmo. Por quê? Lá na Bíblia tá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não conheço de mim? Se eu não entendo em que eu posso servir o meu próximo? Porque para que eu consiga servir o meu próximo de forma genuína, eu tenho que entender quais são as sementes que eu carrego. Se eu não sei, se eu não conheço as sementes que eu carrego, como que eu vou conseguir transbordar na vida dessa pessoa? Então, primeiro você tem que conhecer a Deus e se conhecer. Entender sua história, voltar seus olhares aí todos para a sua vida. Esquece o mundo, esquece tudo que está lá fora. E vai se conhecer. E vai se libertar, vai se curar primeiro. Uau. É um processo aí de 2 meses. 2 meses é um processo assim, que você começa, né? Porque isso é para sempre. Eu falo que autoconhecimento é para sempre, porque vão ter novos desafios e a cada novo desafio vai aparecer um novo bloqueio. Mas quando você já sabe o caminho para se livrar desse bloqueio, é só você aplicar esse processo. Então sempre vai ter bloqueios, isso é para o resto da vida. Assim como buscar a Deus é todos os dias para o resto da vida, o autoconhecimento também é todos os dias para o resto da vida. Então unam esses dois conhecimentos, o conhecimento do alto e o autoconhecimento, que se liberta qualquer pessoa. Essa frase é muito boa, é muito boa, é muito boa, muito boa. É de tua autoria? Essa é. Oh, Clara, só ia já roubar. Muito boa, muito Vou boa. ter que patentear a minha frase. Se demorar muito, eu pego. Estou de olho, não sei. Estou de olho. Amém. A Janira escreveu aqui, amém. Então, minha gente, muito obrigado. Derivado, estamos aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast, ok? Podcast aqui do Grupo Refletir. Terá ser feito aqui no canal aqui do Manuel Gonçalves, uma vez porque nós estamos a trabalhar de forma a que vocês possam entender um pouco mais. E a Lucimar aqui é uma peça fundamental. Apesar de tudo bem que ela já trabalha connosco, ela é responsável, como eu falei aqui, ela é responsável pelo trabalho que nós fazemos no Brasil, não é? E ela também é mentora comportamental, especialista em desbloqueio e feridas emocionais, e ela é formada e certificada pelo MEC, né? Pelos mentores de elite. Então ela é formada e ela tem experiência para vos ajudar. E mais uma vez, Lucimar, muito obrigado por tirar um tempinho aí do Brasil para estares aqui e nos dar essa iluminação,
né? Trazer esse conhecimento do alto também, claro, também esse conhecimento, o autoconhecimento, porque a verdade seja dita, Deus fez seres humanos e fez outros seres humanos para nós nos ajudarmos mutuamente. Sim. Então, a tua ajuda aqui foi muito valiosa. E vocês que gostaram, faça aqui um print. Eu vou adotar aqui uma técnica que às vezes a Lucimar usa. Faça aqui um print e coloquem no vossos stories e marquem-me a mim, marquem a Lucimar, marquem o grupo refletivo, se vocês não seguem a Lucimar. Sigam a Lucimar, manda uma mensagem para ela relativamente aos cursos que ela vai fazer e as mentorias particulares que ela também irá fazer. Também a nossa mentoria vamos fazer amanhã, que vai ajudar vocês a ter mais um tchim-tchim no bolso, no gay, que será importante. Então, façam essas mentorias. E agora façam o vosso print, para nós fecharmos já agora. Façam o print, ver se ainda tem cara bonita, porque eu tenho que fazer uma cara bonita. Porque quem faz cara bonita é porque não tem cara bonita. Eu tenho que fazer uma cara bonita. Então lá, façam uma cara bonita. Tem uma cara bonita assim, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então não Não posso... para de falar. Já? Vai lá, Ela já vai foi lá. dormir, já cansou. Vai, vamos lá, gente. Tira uma foto e faça um print e marque-nos lá nos stories, que vamos repostar. Pronto. Acho que deu Já tempo. está? Já está, acho que já está. Muito bom. Então, minha gente, é isso, ok? E é isso. Eu vou fazer uma coisa que é importante. Eu vou orar para agradecer. Lucimar, mais uma vez, obrigado. E nós vamos depois fazer mais live. Vocês que chegaram agora, Wilson, seja bem-vindo. A live Wilson vai aqui, ficar salva? vai ficar salva. Grava lá, pronto. Vou dar essa liberada, vai ficar salvo. E é importante que fique salvo para que vocês possam ver, acompanhar cada situação. E eu vou dizer uma coisa: a próxima também vai uma pessoa de peso. A Lucimar, peso alto. Né? Vamos ver se a outra pessoa consegue superar, né? Ou manter também o mesmo nível que a Lucimar levou muita fasquia aqui para próximos convidados. Isso deu mais trabalho para mim, para buscar uma pessoa que possa continuar esse nível que ela trouxe. Right? Então, tenho certeza que quem vier aí só vai somar. Conhecimento nunca é demais e tem várias áreas, né? Eu trabalho muito com a área emocional, com a área de feridas e bloqueios, mas tem vários convidados aí que acredito que vão vir em áreas diferentes também, que vão trazer um conhecimento muito rico. Nunca se cansem de buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta. Sempre o conhecimento liberta. Então, não se cansem de buscar conhecimento. Eu agradeço muito o convite. Fiquei muito honrada de ser a primeira participante aqui desse Pode Refletir. Fiquei muito feliz. Espero ter ajudado, espero ter aberto um pouco a mente e a visão de vocês para essas feridas, para esses bloqueios. Me coloco à disposição para ajudar quem quiser participar das mentorias em grupo ou individuais, ou adquirir o e-book, fazer o desafio, qualquer um dos produtos aí, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Me coloco à disposição aqui também do Grupo Refletir. Qualquer outra oportunidade que tiver, me coloco à disposição aqui também. Muito bom, muito bom. Ela é um espetáculo. Palmas para ela, meta aqui o palmas aqui, meta aqui o joinha. Luluzinha, Lucimar Alves, ok? Família, vou orar então, para nós finalizarmos, e para quem chegou agora, orar é apenas falar com Deus. E nós acreditamos, nós somos corpo, alma e espírito, e Deus é um Deus que ama todos. Não estou a falar sobre religião, mas estou a falar sobre relacionamento com Deus. Então Deus está aqui neste lugar, porque Deus é onipresente, e eu vou orar para agradecer primeiro pela Lucimar, pelo trabalho maravilhoso que ela tem feito. Eu sou impactado de forma direta e indiretamente do trabalho que ela faz, e eu quero agradecer a Deus por isso. Vamos orar, e depois vamos fazer xixi cama. Fazer o Vamos lá então orar. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que tu és. Obrigado por tudo que tu fazes. Obrigado pela tua misericórdia nesta manhã, neste dia e nesta noite também. Obrigado por este podcast, o Pode Refletir. Que tudo que foi falado aqui possa se reverter em liberdade. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, nós trouxemos o conhecimento, mas quem liberta realmente és tu. Então, te agradeço pela vida da Lucimar, Deus, que tu continuas a dar a ela sabedoria, essa capacidade de lidar com as palavras, de lidar com as pessoas, porque não é qualquer uma pessoa que sabe lidar com pessoas. E tu deixas ela esse dom, essa capacidade, esse amor também para as pessoas. Deus, continuas a aumentar esse amor, essa capacidade, para que muitas famílias, muitas pessoas sejam libertas e que muitas pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida. Eu te agradeço e oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Família, beijo a todos vocês. Nos encontramos próxima semana ou amanhã na nossa mentoria
3 horitas ali com liberdade de bloqueio financeiro. Beijo! Lúcifer, Beijo, obrigado, tá? gente. Deus Tchau, abençoe. Tchau, fiquem com tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.